pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro vídeo da série Saindo do Zero. No vídeo de hoje, eu vou falar com vocês sobre como montar um plano de investimento de longo prazo. Um plano de investimento de longo prazo é muito importante para vocês alcançarem os seus objetivos financeiros e garantir um futuro mais tranquilo. Então, eu vou explicar passo a passo de como montar o seu plano. Antes de começar a falar sobre o primeiro passo, é muito importante frisar que você, para começar a investir, precisa possuir uma reserva de emergência. Uma reserva de emergência, ela é muito importante em momentos que você tem algum tipo de imprevisto. Se você não sabe o que é uma reserva de emergência ou não sabe como começar a construir a sua, eu vou deixar aqui na descrição um link de um artigo explicando como você pode começar a fazê-lo. Para começar a investir, é ideal que você tenha uma conta em uma corretora no qual você tenha mais afinidade. Portanto, eu vou fazer um outro vídeo explicando quais pontos você pode analisar para fazer a conta na sua corretora. E pessoal, o objetivo deste canal é te ajudar a construir um patrimônio de forma inteligente para alcançar a sua liberdade financeira. Então vamos lá para o primeiro passo. O primeiro passo é: defina claramente os seus objetivos financeiros. Então pense aqui comigo. Quando eu chegar na minha liberdade financeira, o que eu gostaria de possuir? Eu gostaria de possuir uma casa própria, gostaria de possuir um carro do ano, gostaria de ter filhos, se sim, quantos? Gostaria de ter um plano de saúde. Tente calcular tudo isso para você ter uma ideia de qual patrimônio você precisa acumular para alcançar esse objetivo. Então chegamos agora no nosso segundo passo. Nosso segundo passo, ele consiste em estabelecer um horizonte de investimento e o valor dos nossos aportes. Agora que você já sabe aproximadamente qual é o valor que você precisa ter acumulado de patrimônio para chegar nos seus objetivos, também é muito importante você definir um valor no qual você possa aportar de forma regular. Esse valor não precisa ser um valor muito alto, algo que gire ali entre 10 e 20% da sua renda já é algo que está muito bom para começar. Com o tempo, você vai fazendo ajustes. Quando você receber, por exemplo, um 13º, você pode pegar uma parte dele e investir esse valor. Então, o importante é você começar e começar de uma forma que não vá atrapalhar no seu sustento e no sustento da sua família. Com o tempo, você vai se adequando. Também é preciso que você tenha um horizonte de investimento. E o que eu quero dizer quando falo que você precisa ter um horizonte de investimento? Você precisa saber com quantos anos você quer chegar nos seus objetivos. Então, por exemplo, você tem hoje 20 anos e deseja chegar lá naqueles objetivos com 50. Você sabe, então, que você tem 30 anos para executar esse plano. E por que que é importante você saber o tempo que você tem para chegar lá? Porque com isso você consegue fazer ajustes nos seus aportes. E aí você consegue perceber se a expectativa que você tem hoje dá para ser cumprida com o quanto você consegue investir. Se não, você já consegue ter em mente que você ou precisa fazer alguns ajustes nas suas expectativas, ou você precisa traçar planos para conseguir aportar mais. Bom, então acho que agora a gente já pode ir para o nosso passo de número 3. O passo 3 consiste em a gente avaliar o nosso perfil de investidor. É muito importante a gente conhecer o nosso perfil para que a gente possa fazer uma alocação mais adequada que condiz mais com a nossa realidade. Eu vou abordar alguns aspectos que é interessante a gente avaliar e aí, depois disso, tomar uma decisão para começar a investir, tá joia? Então, para a gente descobrir como é o nosso perfil de investidor, se a gente pode correr mais risco ou correr menos risco, é importante a gente avaliar primeiro a idade. Em que idade a gente está? A gente ainda mora com os nossos pais, ou já é uma idade que a gente já tem uma família? É muito importante para você dosar o risco que você pode correr. Se você mora sozinho, se você já tem uma família, o ideal é correr menos risco. Então você vai fazer ali alocações que não obrigatoriamente tem que ser renda fixa, mas se forem ações e empresas mais sólidas, por exemplo.
Agora, se você já é uma pessoa que mora com os pais, não tem uma responsabilidade financeira ali, dá para você correr um pouco mais de risco, principalmente no mercado de ações. Agora, outra questão que a gente deve avaliar é o nosso status profissional. Se você já começou a sua carreira, já está trabalhando, se pergunte: em que fase que eu estou? Eu estou começando agora ou não? Eu já trabalho na empresa há um tempo, já estou ali com um trabalho mais, vamos dizer assim, sólido, em que as coisas não vão mudar de uma hora para outra, eu não vou ficar desempregado do nada. Está vivendo um momento em que você está mais sólido no seu trabalho, você pode também correr mais riscos. Agora, se as coisas podem mudar de uma hora para outra, você já tem família, já tem responsabilidade financeira, o ideal também é você correr menos riscos e também já ter uma reserva de emergência mais robusta, que possa, no momento que as coisas apertam ali ou que as coisas vem algo inesperado, um gasto inesperado, você tem aonde recorrer e não precisa tirar ali seus investimentos. Às vezes está num período ruim, o preço das suas ações caiu, e aí você tirar isso é algo muito ruim. A gente não quer que isso ocorra. Por isso, é importante você primeiro conhecer o seu perfil de investidor para depois você começar a escolher onde que você vai aportar o seu dinheiro. Então agora a gente já pode ir para o quarto passo. Diversificar a sua carteira é essencial para que você consiga reduzir os seus riscos. Você pode fazer investimentos em renda fixa, em ações no exterior. Isso daí é muito importante, porque se o Brasil passar por uma grande crise, você tem lá no mercado americano empresas mais robustas, empresas que dificilmente vão quebrar e uma economia muito mais sólida do que a gente tem aqui no Brasil. É muito importante você entender que existem basicamente duas classes de investimentos: os investimentos de renda fixa e os investimentos de renda variável. A diferença entre essas duas classes de investimentos são que na renda fixa você já sabe quanto que você vai receber de juros em um determinado prazo, e na renda variável você já não tem como saber isso. Os rendimentos, como o próprio nome diz, eles variam. Então, pode ser que daqui a 10 anos você tenha ganhado 1000%, e pode ser que você não tenha ganhado nada e até perdido tudo. Isso daí diz muito em relação ao risco que você quer correr. Em relação aos investimentos em renda fixa, você tem alguns que são os mais comuns. Por exemplo, o Tesouro Direto, CDBs, letras de crédito imobiliário, que são as LCIs, as LCAs, que são as letras de crédito agrícola. Esses investimentos costumam ter um menor risco. E eles costumam ter um menor risco porque geralmente eles estão atrelados ou a algo que garante que você não perca tudo, se por um acaso a instituição que você emprestar dinheiro vir a falir, como no caso dos CDBs. A maioria dos CDBs eles têm o FGC. A sigla FGC ela vem de Fundo Garantidor de Crédito. Esse fundo garantidor de crédito é uma instituição privada sem fins lucrativos que foi feito para garantir a estabilidade no mercado. Então, se uma instituição ela vem a falir, você pode acionar o fundo garantidor de crédito para você conseguir recuperar o seu dinheiro. E para você saber onde diversificar os seus investimentos, é muito importante você saber como funciona cada tipo de ativo que estão disponíveis para você investir. Hoje, o mais comum e o mais falado é o Tesouro Direto, se tratando de renda fixa. O Tesouro Direto é um título que você pega o seu dinheiro e empresta ele para o governo, e em troca disso ele te paga juros. Existem três tipos de Tesouro Direto: os que já são prefixado, ou seja, você tem uma taxa de juros acordada antes de fazer o investimento, então você já sabe que no final de um certo prazo você já vai ter você vai receber o seu dinheiro que você investiu mais uma taxa de juros que já foi pré-acordada. Existe também o Tesouro IPCA mais uma taxa, ou seja, você vai receber no final do período uma taxa que já foi acordada, por exemplo, 4%, que é IPCA mais essa taxa.
essa taxa de 4% mais o IPCA. O IPCA é um índice que é utilizado para medir a inflação que teve no período. Então, quem faz essa taxa é o IBGE, é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que tenta pegar uma cesta ampla de produtos e ver qual foi a variação de preço desses produtos e assim criar esse índice. O outro título que a gente tem é o título do Tesouro atrelado à taxa Selic. A taxa Selic é a nossa taxa básica de juros. Essa taxa ela vai tendo uma variação conforme ela é decidida pelo Copom. Essa taxa atualmente está em 12,5%. Então, ela vai ter variações conforme essa taxa vai mudando. E assim, a sua rentabilidade também vai variando conforme essa taxa ela vai tendo suas variações. Um outro investimento que a gente tem são os CDBs. Os CDBs são oferecidos por instituições financeiras. Geralmente, esses títulos eles são prefixados, já tem um juros pré-acordado, ou eles variam conforme algum índice, por exemplo, o CDI. Geralmente, esses títulos eles são cobertos pelo FGC, como eu já havia explicado anteriormente. Um outro título muito conhecido são as LCs. Temos LCIs, LCAs e as LCs, letras de crédito. Uma diferença entre as LCIs, as LCAs e o CDB, por exemplo, é que você não tem desconto de imposto de renda para pessoa física. Então, quando você vai analisar entre um ou outro, você tem que levar em consideração que quando você está investindo em uma letra de crédito agrícola, uma letra de crédito imobiliário, você não vai pagar imposto de renda sobre os seus rendimentos se você estiver investindo como pessoa física. Agora eu vou falar um pouco sobre a renda variável. Quando a gente fala sobre investimento, sobre renda variável, a gente está falando basicamente de ações, de fundos imobiliários e ações. A gente tem ações que podem ser investidas aqui no Brasil, a gente tem ações que são de empresas de outros mercados, como o americano, que é o mais comum e o maior mercado, e criptomoedas, também é um investimento de renda variável. Então eu vou começar falando um pouquinho sobre ações. O que é investir em ações? Quando a gente investe em ações, nós estamos investindo para ser sócios da empresa. Imagine uma empresa como um grande bolo. E aí esse bolo ele é cortado em várias fatias pequenas. Quando você compra uma ação, você está comprando uma fatia desse bolo. Quando você fez essa compra, você se torna sócio dessa empresa, ou seja, você vai ter direito aos rendimentos provenientes dos lucros dessa empresa. E lógico, o preço dessa fatia de bolo ele vai variar. Então, se uma empresa ela começa a ter um lucro maior, se ela começa a ir bem, geralmente o preço dela também vai acompanhar. Então, ele vai crescer. E aí você vai ganhar dinheiro com a valorização do seu pedaço de bolo. Ou se essa empresa começar a ir mal, você também pode perder dinheiro porque esse pedaço de bolo ele vai valer menos e aí você vai acabar perdendo dinheiro também. Mas o mais importante, quando você pensa em investir em ações, é você investir com uma mentalidade de ser sócio dessa empresa, né? E investir nela com uma mentalidade de ter ela para o longo prazo. No geral, quando você investe em ações, você não consegue ter uma previsibilidade de como essa ação ela vai performar. Então, para quem tem um perfil de investidor que não quer correr muito risco, ele tem que pensar muito bem antes de entrar no mercado de ações, porque dependendo da variação de preço que tiver essa ação, se você for um investidor que não gostaria de ter tanto risco, você pode acabar vendendo tudo e acabar perdendo seu dinheiro. Então, isso não é tão interessante. Por isso, é muito importante você conhecer o seu perfil de investidor antes de começar a investir. Um outro tipo de investimento da renda variável e também muito queridinho entre os brasileiros são os fundos imobiliários. Quando você investe em um fundo imobiliário, você está investindo em frações de imóveis. Essas frações podem ser shoppings, pode ser galpões logísticos, tem fundos imobiliários também que são atrelados
ao mercado agrícola, que são os FIAGROS. Esses fundos imobiliários, eles geram rendimentos que são pagos todos os meses aos investidores. Esses rendimentos, eles são provenientes das receitas dos aluguéis que são obtidos com esses imóveis. Os fundos imobiliários não costumam ter uma variação tão grande em seus preços. Geralmente, esses valores são corrigidos ali muito próximo da inflação. Isso acontece porque já existe uma previsibilidade muito grande enquanto você vai receber no final do dia. Outro fator importante é que geralmente os fundos eles são bem diversificados. Existem muitos imóveis dentro de um fundo imobiliário. Por exemplo, o HGLG é um fundo imobiliário de logística que ele é muito diversificado. Então, existem galpões logísticos em diversos lugares, diversas cidades, com contratos longos, muito atípicos, e isso torna esse investimento muito previsível, o que faz que não é qualquer fator que altere muito o preço desse ativo, tanto para cima quanto para baixo. Temos também os fundos imobiliários de papéis, que são fundos imobiliários, ou seja, são investimentos ali da renda variável, ou seja, esse preço vai variar também, só que ele não tem imóveis. Nos fundos de papéis, nós temos dentro dele ativos de crédito relacionado ao mercado imobiliário, como as LCIs. Ou seja, ao invés de possuir um ativo imobiliário ali de tijolo por trás, existe um ativo financeiro dentro desse fundo. Geralmente, os fundos imobiliários de papéis costumam ser um pouco mais arriscados. Então, você tem que olhar muito bem para o que está dentro daquele fundo e fazer uma análise se ele é um fundo que você investiria ou não. E por último, na renda variável, a gente também tem as criptomoedas, que são ativos digitais, como o Bitcoin. O Bitcoin é um ativo digital que ele cresceu muito desde a sua criação em 2008. O seu preço ele aumentou muito, houve uma valorização muito grande dele nesse período de tempo. O mercado de criptomoeda é um mercado ainda muito imprevisível. Apesar de hoje ele ser um mercado muito grande, tendo como Bitcoin os maiores de seus ativos, é ainda um mercado muito previsível, portanto, o risco de se investir em criptomoeda é um risco mais elevado também. Então, é muito importante avaliar essa questão na hora de você fazer a sua divisão do seu portfólio. Por fim, é muito importante dizer que todo investimento possui um risco associado a ele. Então, por isso é muito importante você entender o que cada investimento traz de risco consigo, e também é muito importante você compreender que geralmente o risco ele está associado ao fator previsibilidade. Então, investimentos que têm uma previsibilidade maior geralmente tem um risco menor associado a ele. Outro fator que é importante você também ter em mente é o fator tempo. Quando você tem um tempo maior, é muito provável que os seus investimentos ele acabe se valorizando e você não perca dinheiro. Agora, quando você tem um fator tempo muito escasso, você tem muita pressa em começar a utilizar ali o seu patrimônio, os rendimentos que vem dele, você acaba aumentando também o seu risco, porque você pode precisar do seu patrimônio em um momento em que não está favorável para você começar a usar ele. O livro Stocks for the Long Run, do Jeremy Siegel, é um livro que faz um estudo sobre o desempenho das ações durante décadas. E esse estudo concluiu que, ao longo das décadas, as flutuações elas são positivas. Ou seja, quando você pega um período de tempo muito grande, as ações acabam se valorizando. Ou seja, é um investimento que tem um risco maior associado a ele pela imprevisibilidade, porém, ao longo do tempo, ele tende a se valorizar. E por isso, o fator tempo é um fator que ele é muito importante na hora de você escolher onde você vai alocar os seus ativos. Agora que você já tem uma ideia de como vai alocar os seus ativos, você já pode ir para o quinto passo. E o quinto passo é escolher os seus ativos. Eu vou fazer um próximo vídeo falando como eu analiso cada tipo de ativo e como você pode usar eles para favorecer os seus investimentos. Mas o que eu queria falar aqui que é muito importante nesse quinto passo, quando você for fazer os seus primeiros aportes, o mais importante é você começar com pouco.
No começo, é muito comum a gente ficar inseguro no que a gente está investindo, se o que a gente está fazendo ali de fato está realmente certo. Mas, com o decorrer do tempo, a gente vai começando a mudar as nossas ideias, então coisas que faziam sentido para a gente lá no começo, vai passar a não fazer mais sentido, e aí a gente pode vender esses ativos ou deixar ele lá quieto, colocar ele uma espécie de quarentena para você analisar melhor. Então, o importante é você começar com pouco, porque com o tempo suas ideias vão mudar. Se você já tem um dinheiro muito alto ali, que está numa poupança e quer colocar agora numa renda variável, quer diversificar um pouco mais seus investimentos, vai com calma, vai colocando um pouquinho de cada vez, vai sentindo, vai estudando mais. Com o tempo você vai ganhar mais experiência, você vai adquirir mais conhecimento e você vai acabar inevitavelmente mudando ali a sua carteira. Você precisa tentar entender que investir ela é uma maratona, ela não é uma corrida de 100 metros. Quando a gente vai fazer uma maratona, a gente vai dosando os nossos passos. A gente não pode começar correndo de uma vez, senão a gente se cansa e não chega até o fim. O mais importante e o porquê você precisa se lembrar disso é que o seu objetivo, quando você está investindo, é sobreviver. É mais sobreviver do que você ir lá e ter uma grande rentabilidade. No final, é isso que vai fazer a diferença para você. Então, com o tempo, você vai rebalanceando a sua carteira. Vamos supor que no começo você queria estar exposto 10% em um determinado ativo, e depois você percebe que não seria uma boa ideia fazer isso, que seria melhor você deixar 5% apenas. E por outro lado, tem um outro ativo que você só queria ter 2% dele e você quer aumentar para 5%. Então, com esses novos aportes que a gente tinha falado lá no começo, que você deve fazer aportes regulares, você pega esses novos aportes, vai aportando nesse ativo que você tem 2% e quer chegar a 5%, e aí você vai colocando todos os meses nele até você chegar na quantidade ideal que você queria. E com o tempo você vai fazendo esses rebalanceamentos. Os preços eles podem cair, e aí você vai investir mais na ação que o valor dela caiu. Por outro lado, tem outra que subiu muito, então você deixa ela lá. Procura nunca vender as ações para rebalancear sua carteira. Procure sempre investir aquele seu aporte mensal para você chegar no seu objetivo. Procure não vender aquilo que está se valorizando. Às vezes as pessoas pensam que o lucro bom é o lucro no bolso, e a verdade é que pode acontecer de você vender todo o seu ativo, ele se valorizar muito e você acabar ganhando muito pouco. Ou seja, você correu um risco naquele ativo e no fim você não ganhou o suficiente para ter compensado você investir naquele ativo. Espero que você tenha conseguido perceber que esse é o jogo. Investir, no final do dia, é você fazer um gerenciamento de risco dos seus ativos conforme o seu perfil de investidor. É por isso que eu criei um canal querendo te ajudar a investir. Porque se eu chegasse e falasse para você que investir em A ou em B é bom, não serviria para você, porque as pessoas têm uma vida diferente uma das outras. Então, o investimento que seria bom para mim, muito provavelmente não vai ser um investimento que é bom para você. É muito importante você aprender a investir, a fazer esse gerenciamento de risco e ir administrando o seu portfólio. Então é isso, pessoal. No vídeo de hoje, a gente falou como você dar os seus primeiros passos para montar a sua carteira de investimento. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para mais vídeos como esse. E se você também tem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou ter o prazer de respondê-la. Até mais. Tchau, tchau.